Olá, pessoal! Então, depois de fazer uma revisão sobre as construções geométricas elementares, a gente vai passar a fazer algumas construções mais sofisticadas, né? Todas elas baseadas nas construções geométricas elementares, tá? Só que a gente vai se permitir aqui usar as ferramentas do GeoGebra para ser mais rápido. Então, a primeira das construções que a gente vai fazer é o arco capaz. Então, o arco capaz é um arco sobre um segmento AB, né? Vou fazer um arco aqui, de forma que qualquer ponto, né, pertencente a este arco vê o segmento AB por um ângulo constante, tá? Neste caso, a gente quer fazer o arco capaz de ângulo inicial dado. Quer dizer, eu tenho um ângulo aqui, tenho um segmento AB, e a partir dessas informações iniciais eu quero fazer o arco capaz correspondente, tá? Então, vamos começar fazendo a mediatriz do segmento AB. Vamos marcar aqui o ponto de interseção. Agora a gente vai fazer o transporte do ângulo dado, né, de forma que uma das semirretas do ângulo dado coincida com o segmento AB e o vértice do ângulo que a gente vai transportar vai ser o ponto A. Então, para fazer o transporte de ângulos, vamos selecionar a ferramenta Círculo, Dado, Centro e um de seus pontos. O centro é o vértice deste ângulo e o raio é arbitrário. Vamos pegar um raio qualquer aqui. Vamos marcar os pontos de interseção dessa circunferência com as semirretas que definem o ângulo. Um desses pontos, né, já está marcado. Vamos marcar só o outro. E agora nós vamos pegar a ferramenta, selecionar a ferramenta compasso. Vamos indicar o raio desse círculo como sendo a distância de C até este ponto aqui, né? E vamos centralizar a circunferência no ponto A. Vamos marcar o ponto de interseção dessa circunferência com o segmento AB. Agora, de novo, com a ferramenta compasso selecionada, a gente vai definir o raio como sendo a distância desse ponto com este daqui. E aí a gente vai centralizar nesse ponto de interseção da circunferência com o segmento AB. Bom, observem que as duas circunferências têm dois pontos de interseção. A gente só precisa de um deles, né, para fazer o transporte do ângulo. Pode ser qualquer um. Eu vou selecionar esse aqui de baixo. Agora eu posso ocultar essas circunferências e terminar o transporte do ângulo, selecionando aqui a ferramenta semirreta, que começa, né, no ponto A e passa por este ponto que nós acabamos de encontrar. Bom, o ângulo BA e este ponto aqui, né, tem a mesma medida que o ângulo dado. Bom, vamos só confirmar a construção, né, selecionando a ferramenta ângulo e medindo esse ângulo aqui para ver se é igual ao que foi dado. Então, neste caso, tem que começar selecionando este ponto, né? Porque a gente sempre pensa no sentido anti-horário. Então, aí temos o valor do ângulo, 38,7 graus, e aqui 38,7 graus. Então, de fato, a construção que nós fizemos corresponde ao transporte do ângulo dado.
Feito isso, a gente vai fazer agora a reta perpendicular a esta semirreta, passando pelo ponto A. Vamos usar a ferramenta aqui, reta perpendicular. Seleciono a semirreta e o ponto por onde eu quero que passe essa reta perpendicular, no caso, ponto A. Vamos marcar a interseção dessa reta com a mediatriz, este ponto aqui. E aí nós temos aqui que este ponto corresponde ao centro do arco capaz do ângulo dado sobre o segmento AB. Então, este é o centro do arco que a gente está procurando. Eu vou fazer então este arco, selecionando a ferramenta arco circular. Então, com esta ferramenta, a gente precisa conhecer o centro e dois pontos do arco, no caso, os pontos que são extremidades. O centro a gente determinou, é este daqui, e agora os pontos extremos são as extremidades do segmento AB. Também aqui a gente tem que pensar no sentido anti-horário, tá? Então, por isso eu selecionei primeiro o ponto B, né? Este ponto primeiro. Muito bem, este é o arco capaz do ângulo dado, né, sobre o segmento AB. Tá? Então, deixa eu só arrumar um pouquinho essa construção aqui, baixar ela um pouco. Isso, pronto. Então, a gente consegue ver agora o arco por inteiro, né? Eu vou ocultar agora alguns elementos aqui que a gente usou para fazer essa construção. E aí eu vou definir um ponto, ponto em objeto. Vou selecionar essa ferramenta. Então eu vou definir um ponto pertencente a este arco. Então este ponto ele pode ser movimentado desde que ele fique sobre, né, o arco. Tá? Ele é um ponto deste arco, ele está vinculado ao arco. Muito bem, agora eu vou fazer aqui um segmento de A até este ponto e de B até este ponto. Vamos destacar o ângulo formado aqui, quer dizer, a partir deste ponto nós dizemos que a gente vê o segmento AB por um ângulo X aqui, certo? Neste caso, a gente sabe que esse ângulo tem que ser igual ao ângulo dado. Então, vamos medir o ângulo para confirmar a construção do arco capaz. Então, de fato, pessoal, a gente tem aqui o ângulo com medida 38,7 graus, que é o mesmo valor do ângulo dado. Tá? Então, qual é a propriedade aqui que define o arco capaz? É que qualquer ponto deste arco, né, em qualquer ponto deste arco, a gente enxerga o segmento AB por um ângulo constante. Neste caso, a gente construiu para que este ângulo fosse congruente ao ângulo dado. Então, agora a gente pode verificar isso aqui no GeoGebra. A gente vai caminhar, vamos movimentar o ponto aqui sobre o arco e percebam que o ângulo se mantém constante. Beleza? Este arco, né, que tem essa propriedade, é chamado arco capaz do ângulo tal, né, sobre o segmento AB. A vantagem de usar o GeoGebra para esse tipo de estudo, né, da geometria é que a gente pode alterar as informações iniciais
E a construção vai manter a sua propriedade fundamental. Ela vai mudar o aspecto visual, mas a propriedade fundamental se mantém. Ou seja, a gente continua tendo aqui o arco capaz. Então, vou mudar esse ângulo aqui, ó. Então, ó, veja, eu aumentei o valor do ângulo, né? Então, aqui agora, o ângulo pelo qual a gente enxerga o segmento AB aumentou. Mas a propriedade fundamental se mantém. Ou seja, em qualquer ponto deste arco, né, a gente enxerga o segmento AB pelo mesmo ângulo. Ok? A mesma coisa que acontece se a gente alterar aqui o segmento AB. Né? Nesse caso, o raio do arco aumenta, né? E não interfere aqui no ângulo pelo qual a gente enxerga o segmento AB. Tá? A gente continua enxergando pelo mesmo ângulo, obviamente, porque a gente não alterou o valor do ângulo inicial aqui.